Meus caros, uma cacetada no São Paulo. 3-0 no primeiro tempo. Barba, cabelo e bigode. Que puta partida do Michael, velho. Flamengo voltando a jogar bola, entendeu? Não é pelo 3-0, mas pela construção do jogo. Tudo bem que depois dos 30 ali, principalmente o Bruno Henrique e o Gabriel andaram em campo. O Bruno Henrique errou várias jogadas assim. Podia ter acabado 5-0 o primeiro tempo, tá ligado? O Jorge Jesus ia tirar os dois. No intervalo, porque ele ia ficar maluco, mano. Ele ia dar um chilique na beira do campo, tá ligado? Ele ia ficar um psicopata na beira do campo. Mas vamos falar do que foi bom, depois a gente fala do que ficou um pouco, do que ficou um pouco abaixo, um pouco aquém. Eu tava prevendo uma dificuldade do Flamengo para construir, principalmente pelo lado esquerdo, porque eu imaginei que o Michael, jogando na posição da Arrascaeta, fosse voltar para triangular com o René. E por ali, naquele lado, a gente tinha, se você for pegar a saída de bola, o Hugo, que tem muita dificuldade, tem o René e o Michael, para poder fazer uma eventual triangulação ali. Tudo bem que o Arão dá uma sustentação muito legal para o jogo, mas eu imaginei que o Flamengo fosse ter dificuldade de triangular, de sair com a bola e tudo mais. Isso não aconteceu porque o Flamengo praticamente não precisou fazer isso na partida. Com uma linha alta de São Paulo, é claro, com uma marcação alta de São Paulo. Logo aos 5 segundos, o primeiro chutão, né? Proposta muito clara do Flamengo, principalmente o Hugo dando muito chutão também. Ficou claro ali que o Renato falou com ele. Apertou, chutão. E o Davi Luiz lançando o tempo todo. Mas ele até faz bem, entendeu? Não é um chutão. Quando ele pega a bola, ele levanta a cabeça, ele direciona, faz um lançamento. Então, isso é muito bom, isso é uma característica muito legal do Davi, que a gente vai poder aproveitar, né? Com Bruno Henrique e Gabriel, para poder receber esses lançamentos no ataque, vai ser muito legal. Logo aos 20 segundos de jogo, depois desse chutão, o Andreas, na verdade começa com o Bruno Henrique fazendo pressão, o Andreas acompanha, né? O Flamengo faz uma linha, e aí a gente acaba recuperando a bola. O Andreas acaba recuperando a bola pro Flamengo, ele toca pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique encontra o Gabriel dentro da área, o Flamengo faz 1-0 com 25 segundos de jogo. Parece brincadeira, cara. E aí, dali pra frente, as coisas... Foi perfeito. A partida do Flamengo foi perfeita. Pro São Paulo, é aquele jogo que, porra, não dá nada certo, tá ligado? Pra você. Você pode tentar o que você quiser, mano. Não dá certo pra você. E a partida do Flamengo no primeiro tempo foi perfeita por isso. Tava dando certo pro Flamengo, nada pro São Paulo. E com 1-0, o São Paulo, óbvio, não esperava. Teve que avançar mais pra poder pressionar e tudo mais, pra tentar empatar. E acabou cedendo espaço pro Flamengo. Principalmente o lado que tem Bruno Henrique e Michael, que tem muita velocidade. Aos 3 minutos, movimentação perfeita, o Michael leva para o fundo, ele levanta a cabeça, espera a passagem, o Bruno Henrique tá entrando como se fosse o centroavante, 2-0 pro Flamengo, uma puta partida do Michael. Impressionante que esse moleque jogou de bola hoje. Ninguém pegou o cara. Tem que ele tem aquela jogada estilo Robin. Ele balança e corta pra dentro, mas ninguém pega, mano. A marcação realmente tem que ser dobrada e é bom porque a gente tem um cara que atrai a defesa adversária, né? E acaba sobrando espaço para os outros caras poderem jogar. Ótimo gramado, mas espaço para poder contra-atacar é o que o Flamengo tem de melhor para poder apresentar. Como a bola fluiu, como ficou fácil, né? A gente vê o jogo do Flamengo acontecendo. O Flamengo conseguindo construir o jogo. O Flamengo tem muita dificuldade no Maracanã às vezes por causa daquela merda daquele gramado. Hoje no Morumbi a gente viu o Flamengo trocando a bola com muita facilidade, cara. Isso é muito bom, principalmente um Flamengo compacto também. Uma puta partida no primeiro tempo do Flamengo, velho. Impressionante. Depois aos 8 minutos, o Davi Luiz faz uma puta cobertura, ele vai sair com a bola assim do lado direito, quando ele dá o corte, o Caleri entra por cima da bola, acerta, mas pega firme o tornozelo dele, que chega a arrasta o pé do Davi Luiz travado no gramado. Eu juro que eu achei que ele tinha se lesionado, pela maneira como ele caiu e depois vendo o replay. Mas por muita sorte, o Flamengo não perdeu o Davi Luiz, né? Se esse filho da puta lesiona o Davi Luiz, porra, é brincadeira, né, cara? E depois a gente acabou vendo o Rodrigo Caio sair, né? Lamentável, levou uma pancada na panturrilha. Nem foi tão intensa assim, mas ele tem tido vários problemas aí. O Flamengo vai ter que pensar numa solução pro ano que vem, porque é nítido que contar com o Rodrigo Caio não dá mais. Contar com ele não dá mais. A gente tem que pensar numa solução e talvez o Rodrigo, cara, para ser banco, não tem jeito, porque para ter uma sequência assim, ser titular e jogar, sei lá, 60, 70 partidas na temporada, a gente sabe que ele não vai jogar. Depois aos 12, o Rigoni recebe o lançamento sozinho, a zaga tava mal posicionada, ele acaba que não domina, a bola espirra na perna dele, sobra pro Hugo.
Mas assim, é uma jogada que a gente tem que prestar atenção que pode acontecer muito, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras tem 2 jogadores de velocidade, se o Flamengo subir a linha vai ter muito lançamento, do Scarpa, do Veiga, pro Rony e pro Dudu. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, principalmente porque a nossa zaga ela é um pouco lenta, né? A gente precisa muito do time compacto para poder dar uma sustentação para a zaga, porque se deixar os caras na velocidade no individual, vai ficar complicado pro Flamengo. Aos 15, o time do Flamengo claramente baixou a rotação. Depois dos 15 minutos de jogo, o time do Flamengo fura a bola mesmo. Ele quer ficar tocando e tudo mais, aqueles toques mais lentos, né? E assim, isso é nítido, né? Porque o São Paulo recuou. O São Paulo tomou 2-0, o jogador expulso. Opa, pera aí. Ele recua as linhas, deixa só o Rigoni na frente para poder receber o lançamento. E o time do Flamengo começa a ter um pouco de dificuldade justamente naquela característica que tem sido uma pedra no sapato da gente. Os times muito fechados, todos os jogadores posicionados atrás da linha da bola e o Flamengo não consegue construir. O Flamengo não sabe muito bem o que fazer quando tem a bola, né? A gente viu várias goleadas aí recentes do Flamengo, né? Antes desse período de dificuldade, assim dessa maneira, por exemplo, o 4-0 contra o Grêmio, o 4 lá contra o São Paulo, quando os times precisam atacar o Flamengo tem espaço, aí vai deslanchando, 1, 2, 3. Quando fecha, quando começa o jogo ferrolho, fecha o meio das laterais pro Flamengo, geralmente o Flamengo tem mais dificuldade, tem tido mais dificuldade. E aí passou ali uns 15, uns 20 minutos assim, do Flamengo com baixa rotação, São Paulo bem fechadinho, e a gente não conseguia construir, a gente não conseguia chegar, né? Não conseguia agredir. Até tinha bola, mas foi pouco perigoso. Depois disso, São Paulo até teve um momento ali que ameaçou fazer alguma coisa, mas não estava abatido. Até psicologicamente, São Paulo estava extremamente abatido e não ofereceu resistência para o Flamengo. Depois, aos 16, uma boa jogada do Michael, corta para dentro, bate. O Volpi faz uma defesa, a bola foi em cima dele, mas foi um chute bem forte. Mais uma observação, o Davi Luiz lançando o tempo todo. Aí aos 33 é a lesão do Rodrigo Caio. E aí dos 30 pra frente, cara, parece que o Bruno Henrique e o Gabriel não quiseram jogar mais. Os caras entraram numa rotação muito baixa, trocando bola o tempo todo, querendo furar a bola. E foi justamente no momento que a gente viu o São Paulo querer fazer uma graça, né? O São Paulo fez ali um cruzamento que foi perigoso, alguma coisinha assim, mas nada demais, claro, com um jogador a menos ainda, com 2-0. Mas os caras baixaram muito a rotação, velho. E não dá pra ser assim, velho. Não dá pra ser assim. Não tá afim de jogar, pede pra sair, pô. Não tá afim de jogar, pede pra sair, entendeu? É justamente dar oportunidade pro adversário, às vezes, fazer um gol e levar o 2-1 até o final da partida e acabar tomando um empate, tá ligado? Por isso que tem que ser 220 o tempo todo. 1, 2, 3, 4, mata o adversário. Pô. Depois você fura a bola, depois você quer ficar tocando. E aí os 41, o Flamengo passa esse tempo todo sem ser sólido no ataque, aos 41, puta golaço do Michael. Jogada estilo Robin, todo mundo sabe o que ele vai fazer. Ele recebe, ele insinua que vai pro fundo, ele corta pra dentro e bate. Um golaço, um golaço, um golaço do Michael. E claramente o único no ataque do Flamengo que tava fim de jogo, depois dos 30 minutos. Essa foi a conta do primeiro tempo. Michael, uma assistência, um golaço, melhor em campo. O único do ataque que tava afim. E o Flamengo fazendo 3-0, matando a partida. Segundo tempo. Então, no segundo tempo aconteceu o seguinte, cara. A gente acabou perdendo o segundo titular, né? O Flamengo iniciou a partida com a dupla de zaga ideal, que é a dupla de zaga titular. E em 45 minutos conseguiu perder os 2 zagueiros, né? Impressionante o azar que a gente tá tendo. E até tava conversando, cara, agora na resenha do Twitter, no Spaces, cara. A gente sempre troca essa ideia ou antes ou depois dos jogos, né? Ou a gente faz pré-jogo ou pós-jogo lá. E é muito bom, cara, porque tem rubro-negro de todo lugar do mundo. Tem dos Estados Unidos, tem da Europa, tem de tudo quanto é lugar, cara. Então um convite pros amigos aí a seguir a Fla Bruxela, seguir também o Eurofla no Twitter. Pra quem quiser participar lá do podcast, é muito top, velho. E o que aconteceu, cara? A gente acabou perdendo o segundo titular, né, da zaga no intervalo. A gente teve ali uma zaga no segundo tempo formada por Bruno Viana e Gustavo Henrique. É assim, foi impressionante no Flamengo fazer 3-0 nessa partida, definir o resultado, né? Por ter essa sorte e depois ter autoridade na partida, tudo mais, controlar o jogo. Depois o Flamengo continua com a proposta de controlar o jogo, trocando passe, naquela rotação baixíssima. O Flamengo poderia ter construído um placar absolutamente histórico hoje, poderia ter facilmente feito 6, 7, 8, se quisesse. É verdade que a gente não quis, né? Talvez por conta da Libertadores, poupar, né? O time, de certa maneira, fez o resultado e depois alguém dá uma pancada, enfim, mais ou menos o que aconteceu ali com o Davi Luiz, de certa maneira é compreensível, né? Eu não sei se o Jorge Jesus teria essa compreensão também. A questão é que a gente viu hoje o Flamengo muito seguro, né? A gente viu
viu pela primeira vez o time, depois dessa série recente de insucesso aí, a gente viu o time tendo segurança para poder atuar, fez uma partida consistente, mas de novo eu falo disso, foi pela característica do jogo. A gente viu o Flamengo fazer 1-0 com 30 segundos, o São Paulo sair para poder tentar empatar. O Flamengo fez 2-0 com 3 minutos de jogo e com 9 teve um jogador expulso. Até os 9 minutos, o São Paulo estava subindo as linhas e o Flamengo tinha muito espaço para poder contra-atacar, entendeu? E aí as características dos jogadores completamente favoráveis. A gente viu isso contra o Grêmio, a gente viu contra o Santos, por exemplo. Agora, depois dos 10, quando o São Paulo baixa as linhas, a gente volta a ter dificuldade. Por exemplo, contra o Cuiabá, o time jogando fechado, o Flamengo tem dificuldade de propor, de criar, de montar o time no campo do adversário e conseguir trocar passe e finalizar. Todos os gols do Flamengo hoje, ou saíram de uma jogada individual, ou os gols do Flamengo saíram de perde e pressiona, que é a característica que a gente não deveria ter perdido quando o Jorge Jesus saiu, né? Eu falo do Jorge Jesus muito porque não sou viúvo do cara. Ele foi o treinador que teve sucesso recentemente e esse elenco aí, ele montou esse time. O time é dele, cara. O 4-4-2 é dele, entendeu? Só que aí algumas características a gente perdeu. Eu, na verdade, nem me importaria tanto com o 4-4-2, de perder o esquema. Pra mim, eu sempre falei isso desde o começo. O mais importante era não perder a essência. Era o perde, pressiona e a agressividade. A gente perdeu isso com o Domi, depois o Ceni tentou recuperar, depois desandou, e aí a gente tá vendo o Flamengo hoje tentando se reencontrar. Depois, aos 10, o Mischa mata, né? O Bruno Henrique, mais uma vez, recupera, cruza pro Michael, 4-0. O São Paulo ali já estava completamente entregue, esfacelado. E aí a gente viu o Flamengo cozinhando o Bambi, né? Colocando o Bambi dentro da panela e pressão em cima dele. E, enfim, eu entendo e tudo mais, eu acho que a gente tinha a oportunidade de fazer esse placar aí. E foi isso aí, cara. Pra resumir, depois do 4-0 foi isso aí. Foi o Flamengo tocando bola pro lado, bola pro outro, rotação baixa, preservando o time. Uma puta entrevista pós-jogo do Michael. O Michael foi muito sincero ali, cara. Eu senti verdade nas palavras dele. É um cara que tem uma história de vida, porra, foda. A gente não tem nada pra poder adicionar em relação a ele. A minha questão é, quando o Michael precisa fazer a bola fluir, trocar passe, quando o Michael precisa que o Flamengo tenha autoridade e quando o Michael precisa construir com adversários fechados, a gente sente a dificuldade dele, entendeu? A dificuldade de acompanhar as movimentações, a dificuldade de movimentos mais simples. Quando ele tem espaço para jogar, ele fica à vontade, fica confortável dentro da característica dele, aí sim. É a jogada clássica do Felipe, do Robin, ele sempre puxa para a direita, cria um espaço ou ele consegue finalizar, enfim. Mas é um jogador que claramente tem deficiência técnica, cara. A gente não dá pra pegar uma partida como essa. Ele definiu a partida, ele foi o melhor em campo, foi. Mas não dá pra pegar uma partida como essa, que é uma partida completamente fora da curva, e definir o cara, entendeu? O Vinícius Júnior, por exemplo, tinha as mesmas dificuldades, algumas das mesmas dificuldades que ele tem ainda, quando ele chegou no Real Madrid. Hoje a gente tá vendo um cara lapidado, hoje tá vendo um cara que sabe finalizar. Antes a imprensa da Espanha fazia muita piada com ele, velho. A pressão enorme em cima dele, como o Michel sofreu. Porque ele não sabia chutar pro gol. Entendeu? Ele não sabia chutar pro gol. E tomada de decisão errada e drible na hora errada, as mesmas dificuldades que o Michel tem, tá ligado? E hoje a gente tá vendo um cara lapidado, que tá sendo um destaque da Espanha, não só do Real Madrid, da Espanha. E, velho, o cara que pode chegar na Copa do Mundo como titular, inclusive deveria, se o Tite tivesse vergonha na cara. Então o Michel é assim, ele tem espaço para evoluir, ele tem talento, ele tem. Só que ele ainda não é o jogador pronto para ser titular do Flamengo. Isso a gente tem que concordar. Agora na final, ele seria o meu titular. Inclusive aí mais cedo lá no Space eu tava falando sobre isso. Por quê? Você tendo o Arrascaeta no banco, é segurança de que você vai ter o Michael em ótima fase, 100% fisicamente, como titular, para caso o Palmeiras queira agredir no primeiro tempo. Então, se o Palmeiras der espaço, coisa que eu acho que não vai acontecer, o Palmeiras vai jogar fechado. Mas se o Palmeiras der espaço, a gente tem o Michael titular, né? 100% fisicamente, para poder marcar, enfim, para poder correr, para poder contra-atacar. Se o Flamengo precisar de gol, tem o Arrasca para mudar a característica do jogo. Tendo o Arrascaeta como titular, seria bom por um aspecto, né? Que é a coisa que eu acho que o Tele falava, de você ter o cara que você não sabe se está 100% como titular. Se ele se lesionar, se ele precisar sair, se ele cansar, você já tira ele e você não perde a substituição. Se ele entra no decorrer do jogo e se lesiona, a gente perde 2 substituições. Mas são 5 hoje, enfim.
Então, se ele joga titular, por exemplo, se o Arrascaeta for titular e o Flamengo precisar de gol, o Michael não, sabe, não encaixa o jogo dele. Não encaixa, não encaixa. Não tem como contar com o Michael pra poder construir com o Palmeiras fechado pra contra-atacar, tá ligado? Com o Rony e o Dudu aberto nas pontas. Então é assim, eu entraria com o Michael titular na final da Libertadores, o Arrascaeta no banco pra poder mudar a característica. Mas isso é conversa pra outros, isso é papo pra outros dias aí, pra assuntos posteriores. Mas é isso, melhor em campo, pra mim, a nota dele hoje, daria uma nota acima de 8 8 ou acima de 8 a partida fantástica dele. E cara, foi o que eu falei no grupo mais cedo lá no Spaces. A gente precisava ver o Flamengo jogando bola. É muito bom ver o Flamengo jogando bola. Pro time adquirir confiança, a gente sabe que confiança é tudo. Hoje, pra mim, o principal desfalque do Flamengo seria o Davi Luiz, entendeu? Que é o cara que corrigiu a zaga, que é diferente, que a gente sente ele diferente em campo. E torcer pra gente ficar, pra remendar o time e pra chegar todo mundo bem, né? Se não tiver o Rodrigo Caio, ok. Agora se não tiver o Davi Luiz, aí é foda. Bom, senhores, é isso. Forte abraço. E segue no Twitter aí, dá essa moral pra gente. Tamo junto. Compartilha o vídeo, compartilha no Twitter. Compartilha nos grupos aí, bastante importante. Por enquanto eu não consigo ter regularidade, mas de vez em quando a gente tá por aqui. A gente vai fazer aí um podcast, uma parada da hora aí antes da final. Se der tudo certo. Saudações.